a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quão grande é o meu
faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Ele é grande, todos hão de ver quão grande, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, cantarei todos. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Irmãs e irmãos, paz seja conosco. Hoje prosseguiremos em uma nova oportunidade para darmos seguimento à série de estudos sobre santificação no discipulado cristão. Então oremos ao Senhor no início da nossa reflexão. Deus Santo, Pai de amor, de justiça, de verdade, Pai de benignidade, de fidelidade. Graças te damos, Senhor, e assim o fazemos em nome de Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, nosso Salvador.
rogando a ministração do Teu Santo Espírito em nossos corações, a direção do Teu Santo Espírito para nos conduzirmos, expondo e recebendo as verdades que serão, Senhor, encaminhadas na reflexão deste estudo. Aceita a nossa gratidão por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Apenas recapitulando, no nosso primeiro estudo, firmado em base bíblica na Carta aos Hebreus, no capítulo 12, verso 13, podemos refletir que somos movidos pela palavra a fazermos caminhos retos para nós andarmos, a fim de que sejamos curados da nossa própria corrupção espiritual, herdada por força do pecado dos primeiros pais. 2. Somos santificados em Cristo, de modo eficaz e definitivo, mediante a justificação pela fé, sendo remidos dos pecados por ato de justiça de Deus. 3. Somos chamados a progredir na santificação, abandonando as práticas da antiga vida mortificada nos delitos e pecados, a fim de que sejamos moldados como discípulos de Cristo. 4. Somos contemplados com a graça educadora, que nos transforma continuamente, recebendo as virtudes do Espírito Santo. Hoje, vamos refletir sobre a motivação do chamamento à santidade, para compreendermos que santidade não é somente uma abordagem teológica acerca de Deus, mas é uma necessidade prática para a novidade de vida em Jesus Cristo. Jesus Cristo, que disse: eu faço novas todas as coisas. Esta motivação de chamamento à santificação é discernida em nossos corações pela clareza das verdades bíblicas que permanentemente nos confrontam sobre a essência da santificação em Cristo. Somos feitos discípulos de Cristo porque somos santificados em Cristo. Então é importante lembrarmos que nossa santidade é obra de Cristo por nós, mas também é obra de Cristo em nós. Assim, nós nos servimos desse entendimento para compreendermos que a santificação no discipulado cristão, se apresenta sob duas faces que são convergentes. Uma face interna e uma face externa. Bom, como se apresentam essas faces da santificação? E como elas são convergentes? Vejamos. Na face interna, a santificação é decorrente do nascimento novo em Cristo, nascimento no Espírito, quando somos transformados para desfrutarmos de uma vida de qualidade substancialmente abundante, conforme temos conhecimento no Evangelho segundo João, no capítulo 10, verso 10. Quando o Senhor Jesus nos diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma vez que reconciliados, recebemos filiação de Deus em Cristo e, permanecendo nele, estamos no Pai. Agora, quanto à face externa da santificação, nós assim a vivemos porque a santidade do discipulado importa para que, ao apregoarmos o Evangelho como caminho da verdade e da vida, sejamos o próprio testemunho da graça regeneradora em Cristo. Esta é a aplicação da palavra na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, verso 15, a nos dizer: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em nós. Quando nós santificamos a Cristo em nossos corações, nós somos transformados. E a nossa transformação nos conduz à plenitude do Espírito, mas também serve para que possamos viver em testemunho da graça para influenciar a regeneração, a conversão, o entendimento sobre a graça em outras vidas ao nosso alcance. Nisto consiste o aspecto prático da santificação no discipulado cristão. Porém,
ao caráter escatológico para o qual convergem as faces interna e externa da santificação. Porque vida em santidade não se limita ao nosso tempo de serviço na atual seara cristã como igreja, quando cumprimos o desempenho da grande comissão para o discipulado multiplicador. Precisamos sempre ter em mente que a santidade da filiação em Cristo tem propósito eterno. É necessário discernirmos este ponto para não incorrermos na advertência que nos é dada a conhecer pelo apóstolo Paulo na palavra em Romanos capítulo 10, verso 2, segundo a qual muitos tiveram zelo por Deus, porém não com entendimento. Se continuamente nos lembrarmos que santificação no discipulado requer construirmos caminhos retos para sermos curados, logo virá à nossa mente a compreensão de um processo contínuo de restauração. É como se realiza a santificação progressiva, sobre a qual já abordamos no estudo anterior. Mas cuidemos sempre de lembrar do ponto de partida da santificação pessoal, sob a confissão em Cristo. A santificação pessoal, ela decorre, tem seu ponto de partida na salvação pessoal, sempre sob a confissão em Cristo. Se, como os discípulos, estamos entendendo o nosso progresso na santificação que é provida por Deus, e principalmente porque nestes dias o pastor Luiz Felipe tem falado seguidamente, reiteradamente, na exposição sobre o tema do crescimento espiritual. Então, claramente, poderemos compreender que há uma motivação santa a este chamamento, há um propósito divino, a santidade na plenitude do conhecimento de Deus. Vamos a uma base bíblica segura na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, dos versos 13 ao verso 22. Vejamos a palavra santa. Colossenses, capítulo 1, versos 13 a 22. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Que maravilhoso! Essa palavra nos dá o pleno discernimento do processo de santificação, da motivação a esse chamamento à santificação. O conhecimento da salvação pela graça reconciliadora nos convida a refletir sobre essa motivação da redenção e da santificação. E aí, cada um de nós poderá perguntar a si mesmo. Primeiro, por que Deus nos salva e em Cristo somos santificados? E segunda indagação, em que direção esta motivação santa nos move? Não é suficiente respondermos que Deus nos salva porque nos ama. E também não é suficiente respondermos que a motivação santa nos move até as bodas da igreja com Cristo. Se pararmos neste entendimento, seremos antropocêntricos, ou seja, continuaremos supondo que a pessoa humana
é o centro da convergência da santificação, ou seja, o centro da convergência para toda a vida plena. Aí estaremos cada um incorrendo no grave erro da idolatria de si mesmo. Não podemos conservar uma visão antropocêntrica da santificação, mas busquemos uma visão cristocêntrica, uma visão teocêntrica. Olhemos atentamente para esta palavra na carta aos Colossenses, que acabamos de ler, e nós entenderemos que Jesus Cristo nos transportou das trevas para o reino da luz. É o que lemos no versículo 13. A seguir, no verso 14, nós compreendemos que nos é revelado que em Jesus Cristo temos a redenção pela remissão dos pecados. No verso 15, que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. No verso 16, conhecemos que em Jesus Cristo todas as coisas foram criadas, visíveis e invisíveis, por meio dele e para ele. No verso 17, conhecemos que o Cristo pré-existe e nele tudo subsiste. No verso 18, compreendemos que Cristo é a cabeça do corpo, a igreja. No verso 19, nós entendemos, porque nos é esclarecido, que no Cristo reside toda a plenitude divina. No verso 15, nós entendemos que Jesus Cristo, por seu sangue, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, na terra e nos céus. Este é o verso 20. E agora nós temos o entendimento do versículo 21, que nos dá a conhecer, a interpretarmos que a idolatria é inimizade com Deus porque se opõe a toda forma de adoração a Deus. Quando nós lemos, vejamos, no versículo 21, que nós éramos estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas e que somos reconciliados, é porque éramos antes feitos inimigos por conta da idolatria que nos levou à desobediência, lá ocorrendo com os nossos primeiros pais. E certamente que o homem e a mulher, as criaturas humanas, foram criadas no último dia da criação para ser adoradora do Deus Santo e mordomo de toda a criação. Quando o homem se entregou à idolatria de si mesmo, desobedeceu a Deus. E aí deixou de adorá-lo. Naturalmente deixou de adorá-lo. E aí se estabeleceu a inimizade com Deus. Agora nós compreendemos no verso 22 que no sacrifício de Cristo fomos reconciliados a fim de sermos apresentados diante dele mesmo como santos. Este é o entendimento do verso 22. Então conheceremos nessa revelação dessa porção da palavra na carta aos Colossenses que a motivação do chamamento à santificação está integralmente voltada ao propósito glorioso de termos convertido a nossa imagem distorcida pelo pecado, convertida à imagem de Cristo, que é íntegra, que é plena, que reflete o Deus Santo. Restaurando a imagem santa, também estamos resgatando o caráter de adoradores de Deus e o relacionamento com Deus em sua plenitude, tornando-nos participantes de sua natureza divina. Mesmo concentrado na doutrina da santificação baseado nesta porção da palavra exposta na carta aos Colossenses, preciso voltar ao capítulo 12 da carta aos Hebreus, que evidencia a santificação como plano de Deus para nós, tanto que o seu autor, o autor da carta aos Hebreus, inspirado, nos revela
no versículo 10 do capítulo 12, que a motivação divina por nossa participação em sua santidade é tão imperativa a ponto de Deus até nos disciplinar mediante provas para assegurar o nosso aproveitamento a este propósito. No primeiro estudo, expusemos que chegamos a este mundo como miniaturas de Adão, em consequência do pecado herdado. Mas Deus nos propicia deixarmos este mundo como miniaturas de Cristo, para que possamos entrar na Cidade Santa pelas portas. Nós fizemos esta exposição no primeiro estudo. Aquela visão que nós temos revelada do livro de Apocalipse, no capítulo 22, verso 14. Porque na Cidade Santa reina a justiça eterna. Porque na Cidade Santa tem morada os que são remidos, os que são santificados para a eternidade e reinarão com Cristo. Vejamos então toda a panorâmica do drama da redenção revelado nas Escrituras. E nós temos a síntese desse drama da revelação da obra redentora de Deus em Cristo, plenamente revelado na exposição que o apóstolo Paulo faz aos Romanos em sua carta, quando no capítulo 5, versículos 17 e 18, podemos entender: pois assim como por uma só ofensa em Adão veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça em Jesus Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então, por isso muitos costumam afirmar, e podemos interpretar, que Adão seria o adorador do Pai Santo, do Deus Criador, do Deus que é invisível, mas é real. E posto no jardim para ser o jardineiro, o mordomo de toda a criação, e vivendo ali em harmonia, em comunhão com Deus, que frequentava o jardim, que passeava na viração do dia, como nos é revelado no livro de Gênesis, que tinha relacionamento aberto com Adão. Esse propósito que foi, de certo modo, podemos dizer, abalado, radicalmente abalado, com a queda cósmica, que trouxe profunda depredação da ordem criada, que trouxe degradação. O drama das Escrituras a nos revelar o plano redentivo, desde a queda em Adão, nos dá a compreender aqui nesses versículos na carta de Paulo aos Romanos, que em Adão veio juízo sobre todos os homens para a condenação, mas também por um só ato de justiça em Jesus Cristo, o segundo Adão, segundo muitos teólogos expõem. Em Jesus Cristo veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Esta exposição, ela sumaria, ela sintetiza, ela resume o plano redentivo. Ela expõe a realidade da queda, a realidade da decadência e revela a eficácia, a suficiência do plano redentivo em Cristo Jesus, expondo que, no poder de Deus, se veio o juízo sobre todos os homens para a condenação pela ofensa de um,
a saber, do primeiro homem, Adão, também pelo poder majestoso de Deus, em Jesus Cristo, o Verbo da vida, que veio para os que eram seus, nele subsiste a plenitude da graça, para que, por um só ato de justiça consumado em Cristo, venha a graça e veio a graça sobre todos os homens. Mas, ao contrário, veio para justificação e vida, para anular a condenação, para resgatar da condenação, para libertar do império das trevas e conduzir para o reino do Filho do seu amor. E aí, quando nós compreendemos que a santificação nos leva à Cidade Santa, a chamada Jerusalém Celestial, é porque a Cidade Santa é a habitação eterna de Deus, do Deus Santo, que nos chama ao relacionamento santo. As portas da Cidade Santa, e os querubins postos por Deus ao oriente do Jardim do Éden, conforme temos conhecimento no livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 24, os querubins postos ao oriente do Jardim do Éden por Deus para guardar o caminho da árvore da vida, porque a inimizade pelo pecado separou o homem de Deus, e por isso estão os querubins e a espada refulgente que ainda está revolvente para guardar o caminho, as portas da Cidade Santa e os querubins postos em guarda no caminho da árvore da vida aguardam a chegada dos santificados em Cristo, a fim de ocuparmos os lugares preparados por Jesus Cristo para nossas moradas, conforme Ele mesmo revelou aos seus primeiros discípulos, segundo o Evangelho de João, no capítulo 4, versos 1 a 3. Minhas irmãs e meus irmãos, nisto consiste discernir sobre o motivo divino do nosso chamamento à santificação, para compreendermos que santidade não é uma abordagem teológica, repito, acerca de Deus e de seu plano santo para nós. Não é apenas uma abordagem teológica, como se a abordagem teológica fosse de pouca importância. Mas é muito mais do que isso, porque nos envolve. É uma necessidade prática para a novidade de vida em Jesus Cristo, que realiza a nossa filiação com Deus, que nos revitaliza, que nos reanima quando estávamos mortos em delitos e pecados, e nos assegura a vida plena e nos conduz em graça educadora para sermos regenerados e progressivamente santificados, para que o Deus Santo, o Deus que não falha, o Deus que não erra, faça cumprir o seu propósito de que os santificados estejam em sua habitação eterna, na Cidade Santa com Ele, adorando a beleza da santidade divina. É maravilhoso nós discernirmos isso. No próximo estudo, estaremos examinando como a Bíblia nos orienta para sermos santificados. Por hoje, nós vamos concluindo, e eu colho para a conclusão uma porção da Confissão de Westminster, em declaração de fonte conjunta, a nos ensinar. Aspas. Aqueles que já foram eficazmente chamados e regenerados, havendo sido criados neles um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados real e pessoalmente em virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pela habitação do Espírito neles.
o domínio de todo o corpo de pecado é destruído e as suas concupiscências são cada vez mais enfraquecidas e mortificadas. E eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, como nos é exposto no livro, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, nos guarde, que nos contemple com tua graça progressivamente, para que no mover do teu Santo Espírito, pela chama latente do teu Santo Espírito em nós, possamos progredir em santidade, para, aspirando à justiça eterna, que já nos é assegurada em Cristo, também possamos viver justa e piedosamente, de modo a que, santificados, regenerados, possamos ser influenciadores, testemunhas vivas, para alcançarmos outras vidas, multiplicando a graça. Que o Senhor nos abençoe nesse propósito a cada dia. Vamos orar. Senhor, graças te damos, porque um dia, Deus, o Senhor enviou o seu Filho unigênito, nosso Salvador, o nosso Salvador pessoal, o único, o Verbo da vida, que nos ofereceu a Ti mesmo, Senhor, a si, como oferta de sacrifício suave, agradável, gravoso para Ti, Pai, mas eficaz, porque, Senhor, nos substituiu naquilo que não seríamos capazes de suportar, mas sendo Ele santo, Cordeiro Santo, deixou-se imolar a nosso favor e nele recebemos o perdão, porque as nossas dívidas foram resgatadas, saldadas com o preço do sangue. E o Senhor, pelo teu imenso amor, também nos enviou o Paráclito, o Espírito Santo, para que, apontando para Cristo, o Cristo ressurreto, o Rei eterno, o sacerdote supremo, o profeta eterno, o nosso Salvador, para que nele, por meio dele, sejamos conduzidos de glória em glória, aperfeiçoados, até que alcancemos a estatura plena do varão perfeito. E aí, Senhor, possamos ver, não que como por espelho, mas face a face, a Ti, Senhor, Deus Santo Eterno, o Rei dos Reis, que está assentado à destra do seu trono. Aceita nossa gratidão, Pai, e que essas palavras, provindas deste estudo, dessa reflexão, sejam gravadas nos corações, para que, Senhor, possamos cada vez mais guardar a Tua palavra em nossos corações, para não pecarmos contra Ti. Pelo contrário, sermos santificados na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Nós oramos, dando graças, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Até outra oportunidade.